Olá, primeiramente eu peço para você perdão pelo fato de não estar com a câmera ligada. Infelizmente aqui aconteceu uma reação alérgica inesperada no dia de hoje, então digamos que a apresentação em si, né, visual, não está muito legal no dia de hoje. Independentemente disso, gostaria de trazer para você um conteúdo em relação ao que nós estamos abordando nessa semana, mais especificamente o Spark SQL, tá? Então é basicamente aqui essa unidade de estudo que você está vendo. Como aqui a gente fala muito do Zeppelin, né, nós falamos do Spark SQL, e o conteúdo realmente ele é muito voltado à aplicação do Spark SQL ao Zeppelin, preferi também criar para você um conteúdo adicional, até de uma forma similar com o que eu faço em outras semanas ou até mesmo em outras disciplinas, eu dividi em duas partes. Então, primeiro um passo a passo, né, lá no Medium, e aí, em segundo, realmente este vídeo, que é o que você está vendo, em relação à execução da disciplina, tá? Então, olha só, o que eu recomendo para você, primeiramente, dar uma olhada aqui nesse artigo, e que eu criei como um conteúdo complementar para você, tá? Então, eu vou te explicar o que né, a diferença do Spark SQL para o Spark em si, um pouco né, do contexto, do porquê de você estar olhando isso daqui, até deixa eu dar um zoom para te ajudar. Coloco aqui algumas diferenciações, né, quando nós trabalhamos com Spark em relação a outros trabalhos aí em Big Data, então que vem noções de Eager e Lazy Loading, né, então isso que é muito importante para você entender, afinal de contas, do porquê de estarmos estudando isso daqui, e também sobre o Zeppelin e sua comparação com o Jupyter. Até porque se você já trabalha com ciência de dados ou com engenharia de dados, muito provavelmente já você criou códigos utilizando notebooks, e para a criação desses notebooks você utilizou o Jupyter. Então você deve estar se perguntando, tá, mas se eu já trabalhei com Jupyter em outros casos, por que eu estou vendo esse Zeppelin, sendo que eu nunca vi isso na vida potencialmente? Então aqui também explico sobre isso. E finalmente, né, no final, finalmente no final fica meio estranho, mas no final aqui deste artigo, eu te dou um passo a passo de como você consegue pegar lá a imagem do Zeppelin e deixar no seu computador, o que inclui também a configuração e o download do Spark, tá? Então aqui é todo o passo a passo para você, de uma forma genérica, né, até para você testar com casos mais simples. Então, basicamente aqui eu te dou, né, como eu falei, o passo a passo para você deixar aí uma imagem do Zeppelin no seu computador, que é esse passo aqui, depois o download do Spark, e aí também a sua configuração e execução. No caso aqui em específico, eu vi que muitos dos tutoriais eles são em Linux ou Mac, até mesmo no próprio contexto da disciplina. Porém, no Windows tem alguns bugs, né, alguns probleminhas, assim, algumas mudanças na configuração. Então, tudo que eu postei aqui neste artigo, eu testei eu mesmo no Docker no Windows. Então, pode ser que aqui tenha um outro bugzinho. Confesso a você que eu não consegui validar completamente ele, mas eu peguei da documentação, então da documentação oficial do Spark e do Zeppelin, então deve estar funcionando. Por outro lado, aqui no Windows eu sim testei tudo antes de mandar para você. Então, minha sugestão, você lê principalmente essa parte do Windows, caso tenha ficado alguma dúvida, só para você saber que, como eu falei, eu testei isso daqui antes de enviar para você, tá? Então, é importante você dar uma olhada nisso daqui, adaptar para os seus casos, se necessário for. Então, para ter aí algum resultado e evitar bugs, né, evitar problemas, evitar dores de cabeça. No meu caso aqui em específico, eu criei uma pasta chamada Zeppelin Example no meu computador, mas você pode criar aí outras pastas sem nenhum problema. Duas coisas que eu detectei, tá? No meu computador eu estou rodando Windows 10 há um bom tempo, né? Já fazem um certo tempo que eu não formato, então pode ser interessante aí para você. Se você tem problemas aí para abrir o Docker, né, para abrir lá o Docker Desktop para conseguir executar alguma coisa, minha sugestão é que você execute o Docker Desktop em modo de administrador, tá? Porque várias vezes eu fui tentar abrir o Docker Desktop no meu computador em Windows, ele abria, fechava, logo em seguida abria, fechava logo em seguida. Então, se isso está acontecendo com você, executar com o modo administrador, pelo menos para mim, funcionou. Outra coisa que eu vejo muitas reclamações é em relação ao mapeamento de volume. Então, basicamente assim, mapear o que tem no seu computador e comunicar com o que tem lá dentro de um container do Docker. Eu vi que colocando aqui em minúsculo, né, a partição, ou seja, C dois pontos em minúsculo, e aqui colocando a barra, né, a barra
nesse formato e não a barra invertida, acaba funcionando também sem nenhum problema. Então, colocando o caminho absoluto desse jeito aqui, ou seja, começando em minúsculas, tende a funcionar corretamente, tá? Então, só para você entender que isso não foi nada inventado, e sim foram testes, consultei a documentação, consulta fórum oficial, né, do Docker até chegar nesse formato aqui. Então a minha expectativa é que você tenha passado por tudo isso daqui, né, chegou aqui no Zeppelin, conseguiu criar um notebook, conseguiu aqui importar uma sessão, né, conseguiu pegar aqui um arquivo, conseguiu seguir todo esse passo a passo sem nenhum problema e conseguiu chegar até aqui no final. Então, se você chegou até aqui, eu entendo que está funcionando corretamente toda a configuração do seu computador, que você conseguiu, né, importar arquivos, que você conseguiu seguir todo esse processo, como eu falei, sem nenhuma dor de cabeça, para que sim nós possamos avançar aqui no conteúdo da universidade, tá? Então, principalmente nesse conteúdo aqui da prática. Logo aqui abaixo do vídeo, lá no AVA, você verá que eu incluí os arquivos que nós estamos trabalhando especificamente aqui no conteúdo dessa semana. Então, por exemplo, esse pessoas.csv, eu já deixei lá disponível o arquivo para que você possa trabalhar sem nenhum problema. Então, basicamente, eu estou falando que, só um segundo, que você tem exatamente essa estrutura para que você consiga trabalhar. Então, o pessoas.csv, ele é um arquivo que está disponível aqui abaixo do vídeo do AVA. Então, lá, né, dentro do AVA, então você vai conseguir baixar, colocar aqui nesse caminho, né? Então veja que no meu eu estou seguindo exatamente uma continuação do que tem lá no artigo do Medium para que você possa trabalhar. Então coloquei aqui dentro do Files, né, tá o pessoas.csv, da mesma forma que também está o language.csv, que é o que nós trabalhamos lá naquele artigo do Medium. E também nós temos aqui todos os arquivos que o próprio professor formador já deixou disponível no conteúdo da semana. Então veja que aqui não tem segredo nenhum em relação a isso, tá? E também, voltando aqui no nosso conteúdo, né, eu tenho disponível aqui o próprio Zeppelin aberto. Então eu vou começar a partir daqui para que você consiga seguir comigo exatamente o conteúdo que nós estamos vendo aqui, beleza? Então olha só. É muito natural, tá, que tenhamos erros a partir de agora, e a ideia é justamente a gente testar em conjunto, ver que erro aconteceu e como que nós resolvemos. Então vou criar aqui um novo notebook, por exemplo, prática semana 5. Vou em Create. É muito provável que você deve ouvir um barulhinho aqui atrás de croque, né, alguma coisa assim, que é o meu cachorrinho que está comendo exatamente do meu lado, tá? Até apliquei alguns filtros no microfone, mas é provável que esse barulho possa vazar. Enfim, então continuando aqui, temos aqui a prática 1, né, o professor formador decidiu colocar esse nome no notebook de prática 1, também não tem problemas para colocar qualquer outro nome. Vou começar aqui com o val SQL context, porque no caso é um código que está em escala, então volto aqui, prática semana 5, vou rodar, apertei Shift Enter, deu aqui no deprecation warning, sem nenhum problema, né, você verá que em versões mais atuais do Spark, muda um pouquinho a sintaxe, então também pode ser, deixa eu subir aqui, pode ser também esse formato. Então os dois, olha só, SQL Context e também dessa forma, então deixa eu colocar na mesma linha para ficar mais claro para você. E substituir aqui, pronto. Então olha só. Os dois códigos eles fazem a mesma coisa, então você pode trabalhar com os dois, tá? Como profissionalmente é provável que você venha a encontrar aí versões do Spark que já seria na 3, eu sugiro, se você quiser, utilizar essa segunda sintaxe, que é até o que eu coloquei lá no Medium. Mas se você quiser trabalhar na primeira, também não tem nenhum problema, tá? Não significa que está desatualizado. A gente tem que tomar muito cuidado com o termo desatualizado, porque você pode também aprender essa sintaxe e quando consegue um estágio, né, consegue trabalhar em outro lugar, você se depara com essa sintaxe. Então as duas são possíveis, né, e você pode acabar se deparando com ambas. Então só tomando aqui muito cuidado para não afirmar que isso está desatualizado, está defasado, porque não é exatamente assim, tá? Enfim, então aqui eu estou com o meu SQL Context, né? Até como eu falei, eu vou deixar somente lá no padrão que nós vimos no Medium, por uma questão de continuidade, está aqui essa primeira célula.
Vamos voltar aqui no material. Vamos carregar o pessoas. Então, ó, copiei aqui o código, Ctrl C, Ctrl V aqui na célula abaixo. Vou remover aqui as linhas em branco. Como, seguindo lá o Medium, né, eu coloquei no, se não me engano, no TMP Files. Não, acho que foi só no TMP. Vamos rodar isso aqui para ver se vai dar erro. Pessoas.csv, só garantindo que, olha só, o pessoas.csv está aqui, né, o arquivo selecionado. Então, eu vou rodar isso daqui. Olha só, deu erro. O arquivo não existe. File tmp pessoas.csv. Vamos acessar de outra forma. Files. Ah, agora carregou. Por que carregou isso daqui? Se eu voltar lá no Spark, até para você entender, né, como que eu cheguei a essa conclusão, esse -v aqui ele está carregando um volume, ou seja, ele está mapeando um caminho que tem no meu computador para um caminho que existe só dentro do container. Então, isso aqui em específico é o que a gente está fazendo. Eu estou mapeando tudo que está dentro desse C, Zeppelin e Example Files para esse caminho TMP Files. Então, por isso que aqui no nosso código, o pessoas.csv está dentro desse TMP Files. Beleza? Agora, continuando aqui. Carregou, beleza. Vamos acessar esse pessoas.show para ver o que vai acontecer. Então, pessoas.show. Carregou aqui bonitinho, exatamente como está aqui no conteúdo. Agora, pessoas.printSchema. Olha só, carregou aqui também. Beleza, então estamos no caminho certo. Agora vamos criar uma tabela no SQL, que seria o creator replace temp view. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, só para você ver a parte de baixo da minha tela. Aqui. Rodou. Agora o próximo. SQL context select asterisco from pessoas tb. O que significa esse pessoas tb, tá? Se eu tentar acessar direto esse pessoas, né, que foi onde nós carregamos o arquivo, vamos ver o que vai acontecer. Pessoas. Deu um erro. Qual que foi o erro? Tabela ou view não encontrado, que estamos tentando acessar uma tabela do SQL, que a gente mapeou nesse pessoas tb. Então, por isso que esse create or replace temp view ele é importante, porque é como se fosse uma ponte, né, para conseguirmos aí acessar no SQL. Olha só, agora deu certo aqui a nossa query. Voltando aqui no nosso conteúdo. Também é importante, né, criar um database ou esquema. Então é isso que a gente está fazendo, olha só. Já temos um database chamado default. Então aqui vamos criar mais um, chamado pessoas SPRK. Aqui. Só estou organizando aqui. Beleza, criou. Vamos rodar isso daqui. Também sem erros. Próximo, mostrar todas as tabelas que existem dentro desse database. Veja que aqui eu só estou executando, tá, o que o professor formador já colocou, e a intenção é que você, né, consiga depois, claro, né, entender o que está escrito aqui, porque eu não estou repassando pelas explicações, e sim só te demonstrando como que é no ao vivo, né, até para você ver da onde que, né, o professor autor tirou essas informações, como que ele executou. Então é para isso que eu estou mostrando esse vídeo, tá? Agora vamos lá. Como estamos utilizando o Zeppelin como ambiente, podemos definir um interpretador diferente do Scala, como Spark SQL, usando o comando seguir na primeira linha de cada entrada. Então, veja que aqui, né, no começo ele colocou o %, e daí ele resolveu colocar o comando, né, que no caso seria o select asterisco from pessoas tb. Então isso a gente já fez aqui em cima. Olha só, vou copiar isso e colar. Vamos ver o que vai acontecer ao executar isso aqui. Olha só, não encontrou o interpretador Spark 2 SQL. É um grande problema? Não exatamente. Até deixa eu abrir aqui um novo.
Olha só, na minha versão, quando eu vou aqui em Create New Note, você pode ver que o Spark 2 ele não existe. E sim, somente existe o Spark. Então, né, eu tenho aqui o Spark, a Lucio, Angular, Beam e vários outros, né? Mas o Spark 2 não tem. Significa que está tudo errado, está defasado? Não. E sim que a gente só, né, pode mudar lá o nosso interpretador e vai funcionar sem problema nenhum. Vamos testar só no Spark então. Olha só. É isso, sem razão para desespero, está tudo perfeito. Aqui a gente tem, né, outros gráficos que nesse caso não faz muito sentido porque está tudo como string. Mas veja que temos aqui na gráfico de pizza, de área, né, de linha que poderíamos utilizar se os dados fossem numéricos. Tá? E aqui temos uma amostra da nossa tabela. Amostra, tá? Como aqui só tenho 3 linhas, então a amostra basicamente equivale a todo o conteúdo que nós temos aqui no arquivo. Aí o próximo passo, com o arquivo pessoas.csv, criamos uma tabela temporária, beleza. Agora a gente vai utilizar isso como referência, então vamos lá, create table pessoa, veja que o Spark SQL ele se mantém no começo, então vamos lá permanecer com spark.sql e a nossa query. Estou formatando aqui, né, deixando bem organizadinho, rodou, beleza. Veja que no próximo ele já colocou automaticamente isso daqui. Então, às vezes tem algum erro, alguma coisa, você pode misturar no notebook em Python, com Spark, com Scala, né, tudo que você imaginar. Então, às vezes se dá algum erro é porque acabou herdando, né, do que vinha antes e não era para herdar. Então, você pode remover isso se for necessário. Tá? Vamos ver aqui o próximo, Show Tables. Veja que o Spark se mantém aqui, né, então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Show Tables. Olha só, as tabelas aqui. Legal. Agora vamos para o próximo. Tem aqui o Describe Table Pessoa. Então, Describe Table Pessoa. O Describe, no caso, ele nos dá aqui a descrição, né, de cada tipo de dados. O próximo aqui, Insert Into, ou seja, eu vou pegar todo o conteúdo daquela tabela temporária que era do arquivo, né, pessoas.tb, e vou colocar na tabela chamada pessoa. Dependendo da empresa, a gente chama isso de materializar. Por quê? Isso aqui é um ponto bem importante do ponto de vista profissional. Tudo que tem lá no nosso arquivo, você vê uma tabela externa. Então, a tabela externa é um arquivo, né? Basicamente o espelho de um arquivo, uma casca, né, SQL de um arquivo, e aquele arquivo a gente pode mudar toda hora. Então, né, eu posso deletar o arquivo pode corromper, pode, enfim, dividir pela metade, a gente pode manipular à vontade. Porém, no SQL, quando realmente está em uma tabela em uma base de dados, já existe uma premissa de segurança, né, de confiabilidade naqueles dados, e aquela informação ela é menos suscetível a corromper. Então, como diminuir esses riscos, a gente materializa, ou seja, vai ficar dentro dessa tabela chamada pessoa, e até para que a gente possa acessar aquela informação de uma forma mais confiável. Dito isso, então olha só, deu aqui um erro, abortou o job, vamos descer aqui um pouco mais, perdeu a task, beleza, olha só, deu um problema ao criar o arquivo. Descendo um pouco mais, não, basicamente foi isso, então olha só, esse mkdir, ele se refere à criação de pastas, então possivelmente não tinha lá a permissão para criar essa pasta, e aí ocorreu o erro. Voltando aqui no nosso caso. Beleza, então realmente, né, teria criado sem nenhum problema e não foi o cenário aqui. Vamos ver o porquê que isso aconteceu. Aí, deu certo. Explico o que aconteceu, tá? Quando aqui eu peguei a configuração, isso possivelmente é algo somente do Windows, tá? Deixa eu retornar aqui no conteúdo. Olha só, a localização, esse home pessoas.sprk.db é o local onde o nosso arquivo com a base de dados ficará salvo. Porém, esse arquivo aqui, pelo menos, né, no mapeamento do Windows, eu não tinha permissão para rodar. Então, o que eu fiz? Caso você esteja, né, seguindo todo o passo a passo, eu criei uma nova célula, aí eu fiz essas duas operações, tá? Deixa eu diminuir o zoom. Primeiro fiz um drop table pessoa, ou seja, removi, né, aquela tabela que nós havíamos criado há pouco,
E daí eu removi também aquele database chamado pessoas SPRK. Rodei, beleza, consegui remover. Aí o próximo passo eu recriei o database, porém o caminho, olha só, coloquei como tmp, files, database, pessoas sprk.db. Então a grande diferença é isso daqui, ó. Ao invés de colocar home barra pessoas sprk, eu coloquei tmp, files, database. Até porque isso dá um certo benefício, porque agora a base de dados ela fica salva lá também no Windows. Então se eu quiser exportar, colocar para outro computador, qualquer outro lugar, também está disponível para copiar e colar. Então eu só fiz aqui essa alteração, deu certo. Aí de novo, né, coloquei use pessoas SPRK, coloquei, né, o show tables, de novo rodei, né, todos os comandos que eu tinha, até chegar aqui no insert into pessoa. E agora rodou sem nenhum problema, tá? Então foi isso que eu fiz para resolver. Além disso, agora vamos descer aqui novamente, no lugar que nós estávamos. Olha só, estávamos aqui, agora deu certo. E vou fazer de novo um select asterisco agora do pessoa. Então, select asterisco from pessoa. Olha só, inserir. Agora está funcionando. Próximo caso. Agora a ideia é fazer essa importação. Então veja que já tem aqui um gabarito próprio, né? Eu vou seguir exatamente aquele gabarito, que é, no caso eu peguei todos os arquivos, baixei no meu computador e cheguei a esta lista aqui. Então deixa eu só retornar. Aqui no Files agora eu tenho o f1.txt. Então vou copiar todo o conteúdo dele, desse arquivo, e colar lá no Zeppelin. Que nós temos isso daqui. Então copiei todo o conteúdo e colei aqui. Eu vou fazer algumas adaptações, tá? Então uma coisa de cada vez. Primeira coisa, batendo o olho aqui, eu vejo que está no formato do Scala, não é mais SQL. Por que eu sei disso? Se fosse SQL, somente estaria nesse formato aqui do Create Table, Create Database, e não está. Eu tenho, né, o val, tenho, né, todas essas outras atribuições antes. Então eu sei que está no formato do Scala. Então olha só, tenho aqui a criação do contexto, eu tenho aqui a criação do database, caso não esteja criado. Veja que de novo está o home aqui no nosso arquivo. Então como eu sei que ele vai dar problema aqui no meu computador, não estou falando que no seu computador vai dar problema, no meu computador vai dar problema. Então deixa eu colar aqui, olha só, tmp, files, database. Vamos colar aqui. tmp, files, database, beleza. Vou dividir isso aqui em células, né, até para organizar. Então olha só, a minha primeira preocupação é garantir que estou criando o database. Então só coloquei aquelas primeiras linhas, né, para conseguir criar o nosso database. Primeiro ponto, vamos ver se vai dar erro ou não. Beleza, rodou aqui. Agora o próximo caso, vamos criar as tabelas. Então criou aqui o reservas cliente, reservas espetáculo, reservas poltrona e reservas sessão. Lembrando de novo, eu somente estou pegando aquele arquivo txt, que é esse carinha aqui. Tá? Não é que eu modifiquei alguma coisa do gênero, eu peguei exatamente o que está aqui. E claro, baixei esses outros 4 arquivos para ficar exatamente nessa pasta do Files, né, como você está vendo na sua tela, tá bom? Então, retornando aqui, eu vou criar uma nova célula, colar, né, só essas operações de criação de tabelas, porque afinal de contas quero ver se eu consigo criar. Beleza, criei todas as tabelas. Agora vamos carregar dos arquivos. Vamos aqui um de cada vez. Então olha só, do clientes, lembre-se que no meu caso em específico, eu estou naquele tmp files. Então vou fazer aqui, ó, tmp/files. Porque afinal de contas é onde eu coloquei os arquivos, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos ver se vai dar erro ou não. Não deu erro. Legal. Próximo passo, a mesma coisa do espetáculo. Então vou colar aqui. Estou modificando o caminho de novo. tmp/files. Rodei aqui. Próximo. Poltrona. Também a mesma coisa.
Você deve estar pensando, puxa, mas e o arquivo lá está bugado, alguma coisa assim? Não, é simplesmente da forma que cada container foi configurado. Tanto é que aqui no conteúdo diz o seguinte, o gabarito é uma das possíveis, né, soluções que são possíveis. Então até você pode mudar um pouquinho o layout, né, pode mudar um pouco a formatação e vai funcionar sem problema nenhum, vai atender aí aos requisitos da semana, tá? Olha só, vou pegar aqui também da seção, de novo, né, modificando aqui a pasta, rodei e é isso. Vamos aqui fazer um teste, né, só para ver se está tudo ok. Então vou subir aqui de novo. Olha só, vou pegar aqui um select, né, para ver se está funcionando bonitão aqui o negócio. Então quero fazer um select from reservas.seção, que é isso daqui. Olha só, deu certo. E é isso que estava lá na nossa atividade, né, da prática. Aí vem aqui a prática 2, também trabalha com pessoas, né? Então vamos primeiro copiar isso aqui para entender o que está acontecendo. Aí a prática 2 então, ele vai pegar aquele arquivo pessoas, que é exatamente aquele arquivo que nós já estávamos mexendo antes. Veja que eu apaguei aqui o Spark SQL porque estamos de novo trabalhando com escala. Então vou pegar do tmp files, pessoas.csv. Carreguei aqui. De novo aqui no material. Val pessoas, corrige dar. E o print schema. Vou arrumar aqui, né, a formatação. Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, imprimiu aqui o esquema, né, ou seja, todas as colunas que nós temos e o formato delas. Que está batendo exatamente com o que temos aqui no nosso passo a passo. Eu não gosto muito do termo passo a passo, que dá a entender que a gente sempre vai seguir aquilo e sempre vai ter o mesmo resultado. Veja que eu estou modificando as coisas para você entender que não é somente executar Ctrl+C, Ctrl+V. Se der problema, saber como que dá para resolver, né, qual que foi o raciocínio sendo seguido, e não somente seguir aquele caminho feliz. Agora a gente vai corrigir, né, os tipos de dado, então vou copiar e vou explicar o que está acontecendo. Vou colar aqui, vou arrumar a formatação, né, até por fins de legibilidade. Vou deixar aqui um with column debaixo do outro. Poltronas ajustado também eu vou arrumar a formatação, né? Aqui quando a gente copia e cola do navegador, ele quebra um pouquinho. Então olha só, aqui, aqui, opa, acho que aqui acabei apagando sem querer, eu fecho parênteses, isso. E o próximo, aqui. Nosso próximo carinho é a seção ajustado. E aqui. Que daí fica mais fácil da gente entender, né, o que está acontecendo. Olha só, esse ponto cast ele é uma função que ele vai mudar o formato de uma determinada coluna. Então, quando a gente coloca cast int, estamos falando o seguinte, olha, essa coluna aqui ela vai virar do tipo int. Era string, era texto, beleza? Vai deixar de ser interpretado como texto e vai passar a ser interpretado como um número inteiro, né? Porque afinal de contas é um int. Olha só, deu erro, não encontrado, value from espetáculos. Por que não foi encontrado esse from espetáculos? Vamos voltar aqui no nosso conteúdo. Então, no caso, corrige os tipos de dado das tabelas criadas e importadas na prática 1. Então, se algo é importado na prática 1, é porque nós já rodamos, né, nós já trabalhamos com esses carinhas. Vamos ver aqui em cima para ver o que aconteceu. Eu tenho aqui o from sessão, eu tenho from poltrona, from espetáculo e from clientes. Enquanto isso aqui, olha só, deu problema no from espetáculos e deu problema no from poltronas. Às vezes é uma vírgula, né, alguma coisinha que ficou além. Então vamos procurar aqui o from espetáculos, por exemplo. Olha só, é from espetáculo. Então por isso que deu um errinho. Vou corrigir aqui. Tirei o S.
Deu também o erro não encontrado. E aí, razão de preocupação, perigo? Não, vamos ver aqui em cima com calma o que aconteceu. Ó, from poltrona, não é from poltronas. Então, vou corrigir isso aqui também. O from clientes não deu problema, então vou comentar isso daqui, porque senão vai falar, olha, né, pode ser que dê algum erro de conversão, alguma coisa do tipo. Então, como o nosso erro foi do espetáculos e do poltrona, eu vou comentar todo o resto, que já deu certo. E aqui vamos ver o que aconteceu. Olha só, não dá para resolver o sessão ID. No caso do poltrona, né? Poltrona, cliente ID, sessão ID, ID, espetáculo ID. Então, o poltrona ID, ou melhor, o sessão ID, ele é daqui. E aí, razão de preocupação? Não. Veja que no erro aqui, o sessão ID, ele tem um abre acento, né, como se fosse uma aspa simples, e que tem um espacinho a mais. Tá vendo esse espacinho? Se eu bater o olho no nosso código, você verá que também tem um espacinho a mais, que é a causa do nosso erro. O espetáculo ajustado já rodou. O poltrona ajustado não. Aí, está resolvido. Por curiosidade, vamos remover todos os comentários e ver se vai rodar mesmo assim o cast. Deu erro aqui. Por quê? O horário também que tem um espacinho. Vou corrigir. Rodei, consegui fazer a conversão sem nenhum problema. Então veja que muito do que acontece não é somente um Ctrl+C, Ctrl+V. E também não é razão de desespero se der um erro. É só entender qual que foi a mensagem de erro e corrigir sem problema nenhum. Porque realmente, quando a gente vai copiar alguma coisa, solução na internet ou algo assim, até né, quando vai colar tem enfim, algum erro mais simples, que tão somente a gente olhar o que está acontecendo já consegue resolver. Um erro muito comum também são aspas, aquelas que são, acho que é um modelo americano, alguma coisa assim, que ela não é retinha, ela é meio curvada, e é um outro tipo de caractere e também pode dar problema nessa importação. E é isso, já chegamos aqui à nossa conclusão. Então veja que nesse vídeo nós fizemos todo o passo a passo exatamente do conteúdo da semana 5, né, partindo da premissa que nós já fizemos todo um teste e era essa a intenção que eu gostaria de mostrar para você, né, que a gente consegue rodar tudo isso sem nenhum problema localmente e entender como que o Spark SQL funciona, rodar códigos em escala, entender toda a sintaxe, né, e conseguir resolver esses problemas, beleza? Aí lembrando, né, esse código ele foi feito em Scala. Também pode ser feito em Python, né? Existe o PySpark, existe né, uma documentação que ela é específica para Python, tem outra que é específica para R, e a gente pode fazer essas operações também com essas linguagens. O problema é que às vezes existem bugs que existem somente no R, somente existem no Python, somente no Java, e que no Scala já estão resolvidos. Então existe o risco da gente acabar dando muito murro em ponta de faca por algum erro que somente existe no Python ou somente tem lá no R e que no Scala já está resolvido. Mas você pode ver pela sintaxe que ela é relativamente simples e que nós não temos aí muita dor de cabeça para trabalhar com isso, porque, como eu falei, é fácil de entender e fácil de resolver. Beleza? Então acredito que por hoje é isso. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, fique sempre à vontade para enviar uma mensagem no Fale com a gente. Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, tenha resolvido né, possíveis dores de cabeça e ficaria muito, muito feliz em ouvir seu feedback. Se ficou legal o conteúdo, se não ficou, o que poderia ficar legal para você. E é isso. Até a próxima.